Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, ao nosso estudo. Para darmos início, então, ao estudo de hoje, convidamos a todos, nesses instantes, a acalmar os nossos pensamentos, deixando de lado as nossas preocupações do dia a dia, para formarmos uma só corrente, onde agradecemos primeiramente a Deus, a Jesus, aos nossos amigos benfeitores, aos nossos espíritos protetores, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, com a intenção de aprendermos um pouco mais, buscando o equilíbrio, a harmonia, a paz, a compreensão das leis divinas que regem o universo, que regem a nossa vida. Que possamos contar mais uma vez com todo amparo, com toda assistência, com toda proteção, para que esse estudo transcorra num ambiente de paz, de harmonia, que seja de grande proveito para todos nós, encarnados e desencarnados. Agradecemos a essa casa que nos acolhe e a presença dos amigos que aqui se encontram. Que assim seja. Vai passar a lista, né? Quem estiver vindo pela primeira vez, não sei se tem alguém aqui pela primeira vez, mas na última folha tem uma ficha de cadastro. Aí coloca os dados certinho para a gente poder adicionar no grupo do WhatsApp também, tá bom? Lembrando que a gente está gravando, né, os estudos. Essa gravação não visa substituir o encontro presencial, na verdade, tá? É uma forma da gente complementar, porque houve uma pequena mudança de grade, de conteúdo, em cima das gravações anteriores, então a ideia é a gente montar uma playlist com todo o conteúdo, mas que aqueles que estão fazendo o curso com o objetivo de dar continuidade, através do estudo do mediúnico, por exemplo, depois, né, a sequência de cursos da casa, continua sendo presencial a condição para dar continuidade a toda a grade de curso, tá bom? O foco principal realmente é presencial, ok? Então a gente vai gravar, durante a semana a gente edita, faz os cortes que precisa, porque já está gravando faz um tempinho, e aí coloca depois o link no grupo para quem perdeu ou quiser rever alguma coisa, ter o material também, tá bom? Então nós estamos no R8, roteiro 8, e falando sobre a vida no mundo espiritual, né? Então dando continuidade, e o objetivo hoje é a gente concluir o R8 para entrar no R9 da mediunidade, tá? Então dando continuidade, o último slide que a gente tinha parado, voltei muito, foi aqui. Semana passada a gente parou nesse slide, né? E hoje continuando, então, são vários resumos de vários itens do livro, várias perguntas do livro dos Espíritos, tá? Então a gente basicamente vai fazer uma leitura, mas é uma coisa bem simples, bem rápida, muita coisa a gente já comentou dos encontros anteriores. Então, 282. Os espíritos se comunicam pelo pensamento através do fluido universal que envolve todos os mundos. Se aqui nós dependemos do ar para enviar, né, a nossa fala, o som, né, ele propagar o som para os espíritos através do fluido, para fazer a equivalência aqui para a gente, ok? Então, todo o processo de comunicação, no caso do mundo espiritual, ocorre através do fluido cósmico universal, que é o meio pelo qual se propaga os pensamentos. E como o fluido está em todo lugar, então a gente tem potencial de, com o nosso pensamento, chegar a qualquer lugar também, tá? Não estamos limitados pelas condições físicas que conhecemos, né? Não é a mesma matéria física que atuamos aqui, tá? Ok? Os espíritos inferiores não conseguem dissimular seus pensamentos aos espíritos superiores.
né, não consegue esconder, não consegue enganar os espíritos superiores. Então, nível de hierarquia dentro dos espíritos, nada se esconde para um espírito superior. A gente viu alguns exemplos disso nas obras do André Luiz, em comentários dos encontros passados, que o André Luiz comentava que ele pensava, né, fazer uma pergunta sobre algum acontecimento, e o mentor já antecipava e já dava a resposta. Então, essa condição de que não é possível esconder os pensamentos. 290. A reunião com parentes e amigos após a morte depende da elevação deles. A gente viu isso quando a gente falou sobre morte, né, de que a condição, se vamos ou não encontrar com os nossos parentes, nossos amigos, depende deles e da gente também, né, de todos os personagens. E o exemplo foi justamente o André Luiz, com a mãe dele, que vivia no plano superior. De imediato ele não conseguiu, né, encontrar com a mãe, visitou realmente o plano, mas como visitante, e o próprio pai também, que estava numa região inferior, que ele também não se encontrou, né? Então, essa é uma pequena revisão daquele roteiro que falou sobre morte. Ok? (295) Após a morte, aqueles a quem fizemos mal nos perdoam se forem bons. Se maus, ficam ressentidos e nos perseguem. Então, quando a gente falou sobre o roteiro da morte, a gente até comentou sobre isso, né? Que a principal questão é o que vem depois, qual é a reação, tanto daquele que partiu quanto daquele que ficou. Né? Então, se tem algo de mal, né? Se foi por conta de alguma maldade, ou sofremos, né, algum tipo de mal das pessoas, ou a gente perdoa, e aí a gente consegue continuar com o nosso processo evolutivo, né? Ou a gente vai ficar naquele processo, uma possível, né, uma obsessão. Quando a gente entrar em mediunidade, a gente vai tratar um pouco de obsessão. Mas a origem é justamente esse, um processo que não, após morte não houve um perdão mútuo, né? Então, por afinidade de sentimento ruim, no caso, né, permaneceram conectados. Ok? Tudo certo? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Também foi falado sobre isso, né, da afinidade e sintonia. Então, vai pelas tendências de cada dos espíritos, para que lado nós pendemos, né, e o que queremos, o que buscamos, nossos instintos. Isso vai determinar, no plano espiritual, a afinidade que teremos com os outros espíritos que lá estão também. Certo? Agora vem um item, do item 257 do Livro dos Espíritos. Não é exatamente uma pergunta do Livro dos Espíritos. É um item bem extenso. Kardec faz várias considerações, né, que ele chamou de ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Então, vale a leitura. A gente vai passar aqui só alguns pontos, pontuar algumas coisas, mas vale uma leitura detalhada, tá? Porque é bem rico. E ele é um pouco extenso também. Tá? Então, ele vai falar sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. O corpo físico é o instrumento da dor. A alma tem a percepção dessa dor pelo perispírito. Essa percepção é apenas o efeito. Já foi comentado aqui também, quando a gente viu a questão do perispírito, né, de que quem sente, primeiramente, é o corpo físico, mas que transmite essa informação, quem capta, né, a primeira sensação é o corpo físico, transmitido através do perispírito ao espírito que toma conhecimento e processa aquele sentimento, aquela percepção que ele teve. E aí tem um comando de volta. Um exemplo que sempre é muito citado, nesse caso, é a questão do frio. Então, o corpo físico sente o frio, né? A gente sente o frio, o perispírito capta essa informação, transfere para o espírito, e do espírito vem a decisão. Opa, vai se agasalhar, vai procurar um lugar mais quente,
tremem, porque o fato de tremer aquece o corpo, né? E aí vem fecha o ciclo, ok? Então, a alma não é a alma que sente, mas ela tem a percepção do sentimento, certo? Por que isso é importante? Porque os espíritos relatam que sofrem no plano espiritual. Sente frio, sente fome, sente calor, né? Mas eles não têm corpo físico, não têm um órgão para estar recebendo essa impressão do frio, por exemplo, né? Então, o que ele está relatando, na verdade? Uma espécie de lembrança, né? Que da dor o espírito conserva, pode ser muito penosa. Seria como sonhar a gente encarnado e vivenciar plenamente a experiência, né? Muitos aqui já devem ter tido experiência de sonhar que está acontecendo algo ruim e acordar com o coração acelerado, suando, né? Suando frio, de tão real foi aquilo. Ou seja, o corpo reproduziu todos os sentimentos que seria uma situação real, né? E às vezes não precisa nem ser em sonho, às vezes a gente está assistindo um filme, alguém está narrando coisas para a gente, e a gente percebe do mesmo jeito, sente como se fosse com a gente. Mas não estamos sentindo de fato. O que nós estamos tendo? Uma percepção, uma espécie de lembrança do que é aquele sentimento. Temos condições de potencializar isso. E em espírito, isso fica mais potencializado ainda. Ok? Bom, o Kardec coloca que a chave de todos esses processos, das percepções e sensações que os espíritos relatam no plano espiritual, a chave é o perispírito, né? A gente já estudou bastante no roteiro dele. Lembrando que perispírito é o laço intermediário entre o espírito e a matéria. Então, sensações, que é o que eu acabei de falar agora há pouco, né? O corpo físico recebe, o perispírito transmite, o espírito recebe e processa. E vice-versa, faz o caminho, o retorno. É o que eu acabei de comentar agora há pouco. Enquanto não se completa o desencarne, o espírito sente o que ocorre com o corpo físico devido à ligação pelo perispírito. Também foi bastante comentado isso no roteiro de desencarnação, né? Que enquanto a desencarnação não se completa, o espírito tem a percepção de tudo que está acontecendo no corpo, né? Nesse roteiro 7, nessa questão 257, Kardec relata que fizeram várias evocações de vários espíritos, de diferentes níveis, e acompanhando o processo, né? E alguns, né, por exemplo, suicidas que relatavam que sentiam que o corpo estava sendo roído pelos vermes, né? Não era o perispírito dele que ele estava sendo roído, né? Da onde vinha isso que ele não tinha mais corpo físico? Era justamente por essa conexão, e o Kardec ainda vai além, né, que muitos estavam do lado do corpo, então via o processo todo, né? E da mesma forma que acabamos de dar esse exemplo, de que alguém contando uma história para a gente, ou a gente vendo um filme, a gente traz para o nosso sentimento aquela percepção, o espírito carrega com ele aquilo que está acontecendo, né? Então, ele traduz o que ele está vendo em uma percepção de sentimento que ele teve, mesmo nunca tendo passado pela experiência de ter o corpo corroído, né? Mas a mente dele consegue reproduzir o que seria aquele sentimento, ok? Então, desencarnado totalmente, ou seja, depois que acabou todo o processo da desencarnação, a dor que o espírito sente não é propriamente uma dor física, mas um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende. Kardec coloca isso nesse item 257, de que os espíritos ampliam muito o poder de sensação dele. Não tem mais um órgão físico responsável por captar aquele ponto, né, específico do corpo. Então, é como se o perispírito conseguisse captar de forma generalizada qualquer tipo de sentimento. E aí ele não sabe traduzir, só sabe dizer que sente fome, frio, calor, qualquer coisa assim. Ok? Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém, em grau mais alto, porque as suas faculdades
não estão amortecidas pela matéria. Então, nós, em desencarnando, nós potencializamos as condições de termos percepções, né? Então, nós não temos mais um órgão específico. Todo o espírito sente e ouve como se fosse pelo corpo inteiro, de forma generalizada. Não existe um órgão responsável por aquilo. Certo? Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos físicos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Então, além de não ter um órgão, ele tem uma percepção muito maior. Ele capta mais através do perispírito e as vibrações do próprio ambiente, do fluido, ele capta muito mais sensações do que nós captamos aqui. Então, se o pensamento, que é de todos nós, né, que se propaga através do fluido, nesse mesmo fluido está inserido o espírito, ele vai perceber as intenções, né, os sentimentos que a gente estamos emanando através do nosso pensamento também. Né? Então, por esse processo que é muito mais intenso. Para eles, não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, mas entre aspas, se acham temporariamente nas trevas. Foi o que a gente comentou na questão do umbral, né, que é uma questão mental do espírito. Então, para os espíritos narram que não há questão de necessitar da luz para poder ver. Né? Mas alguns não têm esse conhecimento e ficam numa espécie de treva, numa espécie de escuridão e não conseguem perceber nada do que está à sua volta. Mas é uma condição mental do espírito, tá? Que ele se encontra mentalmente nesse ambiente, certo? Sem possuir órgãos sensitivos ativos, podem tornar à vontade ativas ou nulas suas percepções. Não ouve e não sente mais do que aquilo que querem ouvir ou sentir. Lógico que isso depende da evolução. Então, o espírito, como ele não tem mais um órgão específico responsável pela audição, responsável pela visão, é como se ele pudesse habilitar e desabilitar o que ele quer ouvir e o que ele quer ver, né? Mas isso depende da evolução do espírito. Então, se ele tem conhecimento, tem conhecimento intelectual para isso, e tem condição moral, ele vai poder escolher o que ele quer ver e o que ele não quer ver. Só tem uma coisa que eles são forçados a ouvir sempre, né? Que são os conselhos dos bons espíritos. Então, isso não é negado a ninguém. Né? Que seria, na verdade, a oportunidade de ajuda para todos. Se a gente imaginasse que seria possível a pessoa se negar a ouvir um conselho de bom espírito, é como se ele tivesse não tendo a oportunidade de se melhorar, independente do que ele fez, independente da situação que ele se encontra. Então, a oportunidade de melhora é dada e disponibilizada para todos. Se vai acatar ou não, aí é o livre-arbítrio de cada um. A visão é sempre ativa. Pode ocultar-se dos que lhe são inferiores, mas não o podem do que lhe são superiores. Novamente, se ele tem conhecimento, ele tem condições de se ocultar dos espíritos inferiores, se ele assim desejar. Mas de um superior, ele nunca consegue se ocultar. Tá? Então, além do espírito superior ver os nossos reais pensamentos, a gente não consegue se esconder deles. Então, a questão que teve um roteiro, né, do desencarne, se a gente vai ter vergonha, né, ou felicidade quando desencarnar, é justamente porque a gente não tem como esconder. Né? O espírito superior sabe o que somos, né, o que fizemos, onde erramos, onde acertamos, né, porque também não temos só erros, temos erros e acertos, né, mas nos conhece como realmente somos. Tá? Não é possível nos escondermos perante um espírito superior a nós, né? Não é um superior, espírito puro, qualquer espírito superior a nós.
Bom, nesse roteiro aí vem, né, que o Kardec fala muito de sofrimento que vai ser na vida espiritual, e aí veio um comentário, né? Toda essa teoria de CA não é muito tranquilizadora, né? Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumentos das nossas dores, não sofreríamos mais. E nos ensinais que podemos ainda sofrer, e muito, durante longo tempo. Então, quando colocou ali que potencializados as percepções do espírito, eles narram que o sentimento é muito maior de sofrimento do que era antes. Então, a grande questionamento foi, poxa, se o sentimento estava todo no corpo físico, né? Ele que era o responsável por fazer a gente sentir frio, calor, mas a gente não tem mais ele, ainda continua, e mais intenso ainda, soou como se fosse algo desanimador, né? Poxa, o que eu vou encontrar? Como que eu vou contornar essa situação, então? Né? Mas o Kardec complementa nesse trecho. Podemos também não sofrer mais, desde o instante em que deixamos essa vida corpórea. Então, temos condições de entrarmos no mundo espiritual sem passarmos por tanto sofrimento. É isso que ele está dizendo para a gente. E qual que é a fórmula mágica? No finalzinho, lá na 257, ele traz isso. Dome ele, o espírito, nós, né? Ele, não nós, as suas paixões animais. Não alimente o ódio, a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho. Purifique-se pelos bons sentimentos. Faça o bem e não dê às coisas desse mundo a importância que não merece. Né? Ou seja, estamos no mundo material, necessitamos de coisas materiais, né? Necessitamos vivemos bem para termos um corpo equilibrado, para justamente podermos exercer todas as nossas necessidades e missões. Mas isso é muito diferente em vivermos em função delas. Né? Então, se a gente não dá o valor excessivo que a matéria precisa, a gente já consegue criar uma condição de estarmos melhores no plano espiritual. Então, a receitinha é nos esforçarmos em dominarmos as nossas más paixões animais. Então, tudo aquilo que a gente traz ainda de ódio, inveja, ciúme, orgulho, né, perguntando aquela pergunta que o Newton fez, né, que somos evoluídos ou inferiores? Nunca sentimos nada disso? Né? Se respondemos que sim, então é questão da gente trabalhar isso. À medida que a gente vai trabalhando isso, a gente vai criando condições de estarmos melhores. E, mesmo encarnado, já estaremos depurados, libertos da matéria, e quando deixar esse corpo, não mais suportaremos a sua influência. Nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável lhe restará dos sofrimentos físicos que experimentou. Então, ele coloca que está nas nossas mãos, né? Que depende realmente de nós, do que fazemos aqui, nessa encarnação atual nossa, o que nós vamos colher lá no futuro. A tal ponto que ele encerra esse comentário justamente falando isso. Se sofremos depois, não duvide que é por culpa nossa, exclusivamente nossa. Né? Que a gente que tem condições se não fizemos a nossa parte. Ok? Bom, ocupações e missões dos espíritos. Escolha das provas antes da reencarnação. Em que consiste a missão dos espíritos quando encarnados? É a questão 573. Instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, né? Ajudar, porque a gente não pode fazer o trabalho pelo outro, né? A gente pode contribuir com o processo evolutivo de cada um, mas a gente não pode fazer por ele o que compete a ele, né? Mas devemos nos colocarmos à disposição de ajudarmos sempre. Melhorar as suas instituições pelos meios diretos e materiais, ou seja, procurar contribuir com a sociedade como um todo, com as pessoas próximas, melhorando, objetivando sempre a melhora.
O que cultiva a terra realiza uma missão, como aquele que governa ou que instrui. O que Kardec que os espíritos estão dizendo para a gente nessa questão? Tanto o trabalho material quanto intelectual tem o mesmo valor. Nenhum dos dois são diferentes, nenhum é melhor que o outro. Os dois são necessários, né? Temos necessidade de nos instruirmos e cultivarmos, trabalharmos. Uma questão do livro dos Espíritos, não me lembro o número agora, mas fala que o trabalho é toda ocupação útil. Né? Útil para quem? Né? Útil em favor do bem, em favor do próximo, do progresso. Né? Tudo se encadeia na natureza. Cada um tem sua missão na Terra, cada um pode ser útil para alguma coisa e de alguma forma. Não há de duvidar disso. Todos nós temos uma condição em que podemos contribuir, em uma condição em que podemos mudar algo. Seja no ambiente familiar nosso, pequeno, ou no ambiente maior. Mas isso, independente do tamanho, é uma missão. Ok? Bom, isso no plano encarnado. No plano espiritual, no mundo espiritual, a ocupação é contínua. Né? Ou seja, não vamos encontrar aquele ambiente de nuvem, com musiquinha, com harpas, eternidade, né? A ocupação, a necessidade de melhoria, de trabalho, ela é contínua. O próprio Jesus disse, né? O meu pai trabalha e eu ainda continuo trabalhando. Então, não é um processo que, por mais evoluído que estejamos, não vamos encontrar algo em que poderemos contribuir, alguma coisa em que poderemos fazer para melhorar de alguma forma. O trabalho não pode parar. O espírito tem no espaço a sua vocação e segue-a com facilidade. Cada um encontra o seu lugar nesse soberbo campo de ação, nesse imenso laboratório universal. Então, eles colocam que no mundo espiritual é mais fácil até a gente encontrar a nossa vocação, né? Aonde a gente se encaixa melhor, onde que a gente pode contribuir melhor. Né? Se a gente pode contribuir com artes, com trabalho intelectual, com o auxílio de resgates de pessoas necessitadas. Cada um vai encontrar a sua condição de melhor contribuir. Né? Então, não devemos tentar fazer aquilo que não nos compete, digamos assim. Né? Nós temos condições de ajudar da melhor forma possível em algum ponto. Precisamos identificar onde que é esse ponto. Né? Essa frase é do livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do capítulo 12. As obras do Leon Denis são obras excelentes, né, que todos recomendo a leitura, caso ainda não tenham tido a oportunidade de estudá-las. São obras riquíssimas também. Tá? Ele é contemporâneo de Kardec. Bom, espíritos protetores. Já falamos um pouquinho também sobre eles, né? Cumprem junto a nós a missão de um pai junto a um filho, conduzindo-o ao caminho do bem. Ficam felizes quando avançamos e sofrem quando não os ouvimos e falhamos nesta ou naquela prova. Então, todos, sem exceção, né? São só aqueles que despertaram para a necessidade do plano espiritual, não. Todos os encarnados possuem um espírito protetor. Nenhum encarnado está desamparado do seu espírito protetor. Então, eles, logicamente, que é um espírito em condições melhores do que nós, né, mais evoluídos em relação a nós, né, conforme a necessidade de cada um. Né, então, quanto mais evoluídos estamos, mais evoluído também será o nosso espírito protetor. E a função dele, a missão dele é a missão de um pai junto ao filho, nos conduzir ao caminho do bem. Então, ficam felizes quando os escutamos, nos intui a todo momento, né? Tentam despertar a nossa consciência porque ele é o caminho do bem, e ficam felizes quando a gente reconhece, a gente aceita. Mesmo a gente dizendo que a ideia foi nossa, né?
Muitas vezes a gente pode ter a ideia e falar, nossa, eu tive uma ideia brilhante aqui, e não foi, né? Então, mas isso não importa. Da mesma forma, né, sofrem, né, mas sofrem não no sentido de que aquele sofrimento de espírito inferior, né, sofrem por ver que a gente estamos perdendo oportunidade, né, estamos não aceitando a ajuda e não atrasando um pouco mais ainda o nosso progresso, ok? Então, se não ouvimos os seus conselhos, se afastam temporariamente, mas sempre respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Então, a noção, né, a diferença de um espírito protetor ou de um obsessor, que os dois podem nos influenciar, né? Tanto o que quer o nosso bem, quanto aquele que não quer o nosso bem. Podemos receber a influência dos dois. A diferença é que aquele que quer o nosso bem, ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio, né? Vai tentar, vai intuir, vai usar de terceiros para tentar nos despertar na gente, mas se insistimos em não ouvi-los, né, a tendência é que eles se afastam um pouco, né, respeitam a nossa decisão, ao passo de que quem não quer prejudicar, não, fica martelando mesmo, né, porque o objetivo é que a gente não faça, né, não é para nos ajudarem, né. Quando a gente entrar em mediunidade, obsessão, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Bom, missionários. É todo aquele que se entrega em totalidade na tarefa de amor, na obscuridade da estrada ou nas áreas da filosofia ou da religião. Traz a consciência do seu dever de servir além e acima de qualquer circunstância. Então, um espírito de grande envergadura que vem com uma grande missão, ele não cogita não fazê-la, né? Ele já está em condições de executá-la, sabe que é necessário, sabe que pode contribuir e não hesita de participar desse processo de melhoria da sociedade, de uma família ou mesmo de um indivíduo, né? Nós temos um exemplo no livro do Romance da Renúncia, que a esposa já, como que ela chamava mesmo? Alcione, já vivia numa colônia superior, mas aceitou mesmo, não precisaria reencarnar, mas mesmo assim aceitou para ajudar um companheiro que ainda estava estacionado, digamos assim, no seu processo evolutivo, né? Então, não hesitem quando há necessidade de contribuir. Missões relevantes. São confiadas aos espíritos que Deus julga capazes de cumpri-las. A codificação espírita foi obra de uma pleide de espíritos superiores, preparados e comprometidos com a divulgação da doutrina. Sempre quando há necessidade de uma intervenção maior na nossa sociedade para agilizar o nosso progresso, são determinados uma pleide de espíritos para executar essas missões. Então, a gente tem vários grandes exemplos ao longo da história de espíritos missionários que vieram contribuir de forma muito positiva com o progresso. E são espíritos que são capazes e não vão falhar nessa missão, né? Hoje ainda, temos as nossas missões individuais, podemos acertar ou falhar nas nossas escolhas. Mas esses espíritos que são designados para essas missões grandiosas, eles não vão falhar, porque eles já têm realmente condições de executá-las. Ok? Então, tivemos na doutrina espírita o Allan Kardec. Ele até questiona se ele não fosse fazer, né, se ele não aceitasse fazer o trabalho da codificação, como que iria acontecer, a espiritualidade só disse para olha, se não aceitar, já tem outros prontos ali para assumir, para dar continuidade, porque o trabalho tinha que ser feito, né? Então, não tem como não aceitar e nem executá-la. E Leon Denis também, que foi um grande contribuinte também desse começo da doutrina. Ok? Então, espíritos missionários, eles vêm com essa condição de que Deus julga capaz de cumprir e vai cumprir essas missões.
Bom, mas as missões não se resumem aos espíritos missionários. Então, temos as missões dos espíritos anônimos, né, no nosso dia a dia. A exemplo, uma mãe com seu filho. Né, uma das maiores missões que tem, que recebe um espírito novo, tem condições de dar uma nova bagagem para ele, né, prepará-lo para uma vida futura. Então, são missões que esses espíritos aceitam e exercem no nosso dia a dia. Professores, em geral, também têm uma grande missão, lidam com espíritos nessa fase da infância, a fase mais propícia, né, para a mudança de valores do espírito, da bagagem do espírito. Então, a gente viu no processo de reencarnação que temos o esquecimento do passado, mas ele vai vir à tona quando a gente atingir a idade por volta dos 7, 14 anos. Desperta em nós aqueles sentimentos que nós realmente trazemos na nossa bagagem. Recebendo, através desses 2 missionários anônimos, uma nova bagagem, uma nova composição, nós conseguimos contrabalancear as nossas tendências, né, a nossa bagagem anterior. E aí, com isso, criar uma nova condição. Então, são missões importantíssimas. E temos as obras maiores, Chico Xavier, Gandhi, Irmã Dulce, Divaldo, e, não pode faltar, né, o maior de todos os missionários, que é Jesus. Né? Então, sem dúvida nenhuma, recebeu, e é o maior exemplo, um espírito da envergadura dele. Não tinha nenhuma necessidade de passar por todo o processo de reencarnação num planeta tão atrasado ainda quanto o nosso, não se negou a isso, né? Se prontificou a vir fazer parte da nossa vida e facilitar o nosso progresso. Tanto é que, passado 2000 anos, ainda não conseguimos colocar em prática tudo aquilo que ele veio para ensinar. Né, de tão diferenciado que era esse espírito, né, de tão à frente que realmente está o ensinamento que ele trouxe. Lembrando que o único título que ele aceitou mesmo foi o de mestre. Né? Não aceitava nenhum outro rótulo, mas de mestre sim, porque ele veio na condição de nos ensinar. Ok? Mesmo espíritos inferiores e imperfeitos, lá na 540, enquanto ensaio para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Então, a espiritualidade superior muitas vezes utiliza dos espíritos inferiores, ainda até que de forma consciente, para ajudar em algum progresso da humanidade como um todo, em outras missões, em outros processos evolutivos. Espíritos preguiçosos. O estado de ociosidade é temporário. Cedo ou tarde, o desejo de progredir os impulsiona para uma atividade. Tem uma pergunta que o Kardec fez que fala assim, nossa, mas se os espíritos que escolhem as provas, não parece que é óbvio que eles vão escolher só os que são mais simples, né? Aquilo que é mais simples de se executar, já que a gente tem esse poder de escolha? A resposta dele é falar, não. Quando a gente está no plano espiritual, a visão nossa é outra. Né? Podemos até escolher, mas cedo ou tarde a gente vai despertar para aquilo que realmente importa. Né? Então, e aí vamos passar a escolher aquilo que vai contribuir com o nosso progresso. Tá? Então, o estado, por mais que seja um estado de ocioso do espírito, é temporário. Ele vai, em algum momento, despertar essa necessidade de melhoria do progresso. E aí uma observação importante, né, de Sócrates. Não é ocioso apenas o que nada faz, mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo. Então, se temos condições e não fazemos, né, temos uma certa ociosidade da nossa capacidade produtiva. Então, não somos tão eficientes quanto poderíamos ser. Falência da missão, 578. Aqueles espíritos que então não são grandes missionários, que não são infalíveis, né? Ou seja, a grande maioria de todos nós aqui, imagino, podemos falhar na nossa missão. Né? Podemos, por nosso livre-arbítrio, apesar de toda ajuda, todo amparo, nos desviarmos do caminho
e não conseguimos concluir. O que aconteceria nessa situação? Teremos que recomeçar a tarefa. Então, nova oportunidade vão surgir e vamos ter que reexecutar aquilo que a gente tinha proposto e não fizemos. Essa será a nossa punição. Também sofreremos as consequências do mal que haja causado. Então, se tínhamos um boletim com 3 prestações, de repente virou 4. Né? Então, além de não executar o que a gente estava proposto e ainda causamos mal, né? A gente vai ter que consertar, fazer aquilo que a gente estava proposto e ainda consertar o que a gente fez de errado, que não estava previsto. Né? E lembrando também que responderemos também pelo mal decorrente do bem que poderia ter feito e não fizemos. Então, novamente, a questão não é não fazer o mal, mas se eu tinha oportunidade de fazer o bem e não o fiz, e ainda por conta disso ocorreu um mal, né? É uma situação ainda mais agravante, é como se eu fosse corresponsável por ela. Talvez a oportunidade que eu teria de fazer o bem, talvez poderia ter evitado que tal mal viesse a ocorrer. Então, por isso que se tornou uma questão corresponsável. Certo? Bom, enfim, a mensagem da vida espiritual é que hoje estamos construindo o nosso amanhã. Hoje estamos colocando o tijolinho de cada uma, aqui é madeira, né? A madeira de cada casa, da casa nossa futura. Estamos construindo o que nos aguarda. Compete exatamente a nós. Temos condições para isso. Né? O Kardec colocou que, de repente, é algo desanimador, né? Poxa, vamos sofrer, mas vamos sofrer se a gente não fizer a lição de casa, se a gente não se propõe a fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo. Né? Não é simples? Não, mas são os passos que a gente tem que dar no nosso dia a dia. Temos que despertar para essa necessidade. Ok? Então era isso. Alguma dúvida, algum comentário? Não? Então passamos por roteiro 9. Vou trocar. Luiz, é mais tranquilo. Eu vou tirar isso aqui ali, porque senão não posso ter dúvida. Lembrar, enquanto o Luiz coloca os slides lá, um palestrante, um comunicador espírita fantástico, Manolo Quesada. Ele é das Ilhas Canárias, é espanhol, e tinha uma comunicação fantástica, né? E aqui ele fazia muito isso. Ele inicialmente, geralmente iniciava as suas apresentações com: obrigado a todos os encarnados que estão aqui, que eu vejo, graças a Deus, né? E obrigado a todos os desencarnados que eu não vejo, graças a Deus. Porque às vezes a gente, é o que Chico falava, né? Quem pede para ver, vê belo, mas também pode ver coisas, né? Ok? Isto dito, vamos começar. Roteiro 9, médiuns e mediunidade. Não é aqui, não tem, estamos num curso básico, não temos a intenção de formar médiuns aqui. Né? Nesta casa, até o ano passado, o curso básico era de 2 anos, ok? E depois mais 2 anos de mediunidade, estudo de mediunidade, aí para formar médiuns. Parte prática, uma base teórica muito grande e tal. Nós reduzimos o básico 1 e 2 para básico, só básico, que é esse que nós estamos fazendo aqui, que já habilita aqueles que frequentaram e etc, e tiver interesse, nem todo mundo tem, né, de o ano que vem ingressar no estudo mediúnico propriamente dito. Aí são mais 2 anos, uma parte teórica, uma parte prática, pesada, assim, no sentido de intensidade, né? Seguindo a metodologia da Federação Espírita Brasileira, tá? E aí a formação de médium. O Luiz falou no começo, nós estamos gravando esses encontros
mas ele não visa substituir a presença, ok? Para se candidatar a um curso mediúnico, que as vagas são pouquíssimas, né? Não dá para funcionar aberto assim, é um grupo reduzido, limitado, um estudo diferente, né? Então a gente tem que seguir certos critérios, e um deles é a frequência ao básico, beleza? Então, o fato de estarmos gravando é porque nós pegamos conteúdos do segundo ano, trouxemos para o primeiro, que não tinha, para o básico atual, que não tinha até o ano passado. Principalmente as leis morais, por exemplo, o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, tá? Por isso que estamos gravando também, para complementar o contexto, o conteúdo do que deve ser estudado. Tudo bem? Bom, roteiro 9, médiuns e mediunidade, fundamental dentro da doutrina espírita. O Chico falava o seguinte, casa espírita que não trabalha com os espíritos é a mesma coisa de uma pessoa, né, que possui um baú de tesouro decorrente desse relacionamento e o baú está fechado e fica sentado em cima, não usufrui, né? Então, somos espíritos, tem a espiritualidade que apoia a casa, que os nossos mentores individuais, os mentores da casa, os mentores do trabalho, né? Então, esse intercâmbio saudável é fundamental. Eles continuam trabalhando para nos ajudar, né? A mediunidade desviada, transtornada, vai virar um processo obsessivo. A gente vai ver, na sequência desse roteiro, obsessão e desobsessão. Os dois estão intimamente ligados. Ok? A base dos estudos, né, está indicado no material que vocês receberam, né? Livros básicos aqui da doutrina, muita coisa do André Luiz, da obra de André Luiz. Novamente, o Dr. Décio Andoli aqui, Da Alma ao Corpo Físico, um livro fantástico, muito bom. E o livro Teoria da Mediunidade, do Zalmino Zimmermann. Zalmino Zimmermann foi uma das pessoas, eu sei que todo mundo viu os comentários do filme, né? Todo mundo assistiu os comentários do filme Minha Vida em Outra Vida, né? Não foi? O Zalmino Zimmermann, ele já desencarnou, mas ele foi uma das pessoas que comentaram lá. Quem quiser conhecer um pouquinho dele, tem lá, naquele link que o Luiz mandou, né? Ele era um juiz de direito, tá? Um palestrante, um pensador muito interessante. Ok? Vamos ver um pouquinho de história, né? Será que foi a doutrina espírita que inventou mediunidade? É coisa de espírita, né? Mas vamos ver um pouco, então. Papiros de 3.000 anos na história da humanidade, classes sacerdotais, por exemplo, no Egito, né? Tinha lá os entendidos, os aprofundados nas questões que eram discutidas do ponto de vista espiritual, e tinha uma mensagem para o povo em geral. Eram duas visões diferentes, mas todas fundamentadas em comunicação mediúnica. Tá? Eram conhecidos, né? Como pitonisas, oráculos, adivinhos, profetas, todos médiuns, para o bem ou para o mal, tá? Existem registros multimilenares na história, na Índia, na China, no Egito, em Roma, na Grécia. Os caldeus, assírios, hebreus, japoneses com shintoísmo, celtas, árabes, africanos, os índios das Américas, esquimós. Então, não é privilégio de uma raça, não é privilégio de um povo, é de ordem espiritual, e todos somos espíritos. Todos somos espíritos. Como nós nos comunicamos aqui, com restrições, eu preciso conversar com o Luiz, ele está longe, está sem telefone, eu não consigo essa comunicação, por exemplo, né? Mas se a gente estiver perto, nós nos comunicamos, conversamos e um monte de coisa. Assim é também com o mundo espiritual.
Porque os desencarnados, a única condição que eles têm diferente da nossa é que eles estão livres, esse é o sentimento que eles têm, eles estão livres do corpo humano. Importantíssimo o corpo humano, recebemos como uma dádiva divina, né? É o nosso instrumento aqui na Terra, nessa condição de encarnado, mas quando nós desencarnamos, o Luiz acabou de falar, amplia a visão. O espírito livre da matéria, ele tem a sua percepção a respeito das coisas muito ampliadas. Ok? O Velho Testamento é uma sucessão de fenômenos mediúnicos. Todos os profetas eram médiuns, sem distinção, sem distinção. Pega Moisés, de fio a pavio, na história de Moisés, mediunidade pura, com outro nome, né? Mas mediunidade, a capacidade que ele tinha, um médium fantástico. O povo judeu, escravo no Egito, incorporou práticas dos gentios. Gentios são os não-judeus, né? Interesses egoístas, mesquinhos, magia, sacrifícios. Daí, em função desse exagero, veio uma proibição de Moisés contida no Deuteronômio 18, 9 e 13, que visava reprimir os abusos. A doutrina espírita fala exatamente a mesma coisa. E os adversários, né, da doutrina, as pessoas mais ortodoxas em termos de religião, que não aceitam nem discutir, não, isso é coisa do diabo, né, coisa desse tipo, não aceitam. Então, no momento delas, ok, sem problema, não aceitam e usam essa situação para justificar a não aceitação. Só que o que Moisés combatia, a doutrina espírita combate também. Estamos falando a mesma coisa. Então nós endossamos inteiramente a proibição de Moisés. E ela não invalida nada o que a doutrina espírita, não estou falando do espiritualismo de uma maneira geral, porque tem, né, variações, mas a doutrina espírita também não preconiza. Ídolos, rituais, esse tipo de coisa, uma classe sacerdotal, uma hierarquia. Não, não tem nada disso. A pessoa chega na casa espírita disposta a trabalhar, vai ter trabalho para fazer. E dentro daquelas missões que o Luiz acabou de comentar, cada um vai encontrar o seu local, o seu tipo de trabalho mais indicado, né? E vai se sentir bem fazendo aquilo, vai crescer, vai possibilitar o crescimento dos outros, ajudar nesse crescimento, que ninguém cresce pelo outro, o crescimento é individual, mas a gente pode, né, nos ajudar. Ok? Sócrates e Platão, né, precursores das ideias cristãs, dos princípios da doutrina espírita. No resumo de O Evangelho segundo o Espiritismo, tem toda uma análise feita pela espiritualidade sobre a obra de Sócrates e de Platão. Tá? Se vocês pegarem doutrina espírita, o que a doutrina espírita fala hoje é a mesma coisa que Sócrates e Platão. Sócrates também não escreveu nada, né? Platão que era o escritor. Mas as ideias estão todas 500 anos antes de Jesus. Depois Jesus, né, com toda a sua capacidade, a sua exuberância, a sua grandiosidade, veio nos trazer as mesmas informações, reforçando, ampliando, né? Mas está tudo lá. Mesma coisa. Com Jesus, em todo o Novo Testamento, a mediunidade é reafirmada e ganha uma nova dimensão. Prática da caridade. Não é curiosidade. Não é curiosidade. Mediunidade é uma atividade espiritual que tem que ser santamente praticada. Santamente, na medida da nossa possibilidade, né? Mas com seriedade e com a única finalidade de vivenciarmos e de oferecermos caridade. Se não for por isso, está perdendo tempo e está desvirtuando o caminho. Vai ter consequências. Eu quero brincar com uma coisa séria, eu posso brincar. Só que eu
sei como eu começo, falando em termos de mediunidade, mas não sei como termina, se eu estou brincando com isso. Então é muito sério. Para a gente aí começar a pensar se eu quero atuar como médium realmente, né? Temos que ponderar esse tipo de situação. Se não, tem outras coisas. O Divaldo conta uma história interessante, né? Ele falou assim, uma senhora participava do grupo mediúnico, né? E chegou para ele, Divaldo, eu não sei, eu participo do grupo mediúnico, mas eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não consigo me concentrar para ajudar no apoio, né? O que eu faço? Vai fazer outra coisa. É simples assim. Se a mediunidade não é a tendência do espírito nesse momento, tem inúmeros outros trabalhos importantes para fazer na casa espírita, em outra casa religiosa, em outra casa que presta benemerência não religiosa, tem muita coisa boa acontecendo, né? É que o bem ele é discreto. Então o mal cacareja, né? E parece que só tem o mal. Não, não é. Tem muita coisa boa acontecendo. Então tem lugar para todo mundo. Mas mediunidade é muito sério. Tá? Envolve relação, intercâmbio com o mundo espiritual. Tudo bem? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam reunidos todos num só lugar. Né? O que significa Pentecoste? Pentecoste é uma palavra grega que significa 50. Tá? 50, só isso. E 50 dias após a saída dos judeus do Egito, dia em que Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos, no cristianismo, 50 dias depois da Páscoa. Moisés, antes de Jesus, né? Depois, com o cristianismo, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E por que isso é importante, esse dia? De repente, aí volta para o Ato dos Apóstolos, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Eles estavam fechados no cenáculo, um local, uma sala fechada, né? E encheu toda a casa no qual estavam assentados. Um vento, um barulho, uma coisa diferente. Está no Evangelho, tá? Isso. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, sobre os discípulos. Diferença de discípulo e apóstolo. Manjam? O que é discípulo e o que é apóstolo? Apóstolo significa enviado. Enviado. Para transmitir uma mensagem. Discípulo é aquele que conviveu diretamente com o mestre. Então, nós tivemos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Depois, eu não sei se todo mundo sabe, se atentou, mas Judas foi substituído por Matias, né? Então, eles eram discípulos, conviveram diretamente com o mestre. Os discípulos viraram apóstolos, porque foram enviados para transmitir a palavra de Jesus, de Deus, né? Jesus também transmitia a palavra de Deus. Então, eles estavam lá, os discípulos, todos reunidos, um barulho, como línguas de fogo aparecendo, mediunidade de efeitos físicos. Aí Pedro disse, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. O que Joel falou? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Profeta Joel. Aí Lucas 19:40 fala o seguinte, e respondendo ele, né, Jesus disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as pedras é que clamarão. Mediunidade é comunicação, é receber uma orientação por qualquer meio, de efeitos físicos ou de efeitos inteligentes, nós vamos estudar isso, né? Mas o médium, ele é um intermediário, ele recebe uma informação e repassa. Essa é a função.
Ele é médium. É médio, né? É medium, né? De latim. É intermediário. Essa é a grande função do médium. E aí, em Lucas aqui, Jesus foi questionado, né? Se as pessoas, se os apóstolos, né? Os enviados, os profetas de outras épocas, de agora, o Luiz falou uma coisa interessante. Kardec, né, quando percebeu a grandiosidade da missão que ele teria que realizar, ele perguntou para o Espírito de Verdade, que é o grande coordenador da doutrina: e se eu não conseguir? Né? Condição você tem, esforço você tem, só depende de você. Mas e se eu não conseguir? Outro fará. Outro fará. Simples assim. Todos nós somos importantes. Todos nós. Nenhum de nós é insubstituível. Tá? Então, a gente tem que ter essa dimensão. Né? O próprio Kardec, quando questionou, não, com tranquilidade a espiritualidade respondeu: se você não fizer, a expressão que ele usou, outros farão, outros estão preparados, e coube a você. Que honra. Né? Missão difícil. Mas se você não puder fazer, por qualquer motivo você falhar, a obra não é nossa, a obra é de Deus. Nós somos simples instrumentos diminutos, que temos a chance, a oportunidade, né, de poder trabalhar um pouco. Para o crescimento do outro? Não. Para o nosso crescimento individual. Porque quando a gente ajuda o outro, aparentemente, nós estamos ajudando, mas, na verdade, nós estamos sendo ajudados. Né? Ok? Tudo bem? Então, deu para perceber aqui essa situação de Pentecostes, manifestação mediúnica pura. Eu trouxe uma música para vocês, pedi para prestar atenção na letra dela, que vai falar exatamente isso, tá? Eu acho fantástica essa música, emocionante e sintetiza muito do que eu particularmente acredito com relação à mediunidade. É um privilégio, né? As capacidades são diversificadas ao extremo, a gente vai estudar isso, né? Mas é a oportunidade. Jesus falou, né? Se eles... Aqui faz essa comparação perfeita. Hoje, médiums, antes, profetas, é a mesma coisa, é a mesma faculdade, né? A graduação de uns e de outros e tal, tem de todos os matizes, mas é a mesma coisa. E que Jesus falou, se eles se calarem, quer dizer, se nós nos calarmos, as pedras é que falarão, porque a obra é de Deus, não é nossa. Né? Nós somos intermediários que temos o privilégio de termos a oportunidade de poder fazer alguma coisa. Beleza? Então vamos lá. Trouxe algumas outras coisas para a gente... Mediunidade na igreja de Roma, né? Os santos, por exemplo. Ok? Tem uma série deles aqui. E todos, invariavelmente, foram canonizados por efeitos mediúnicos. Tá? Francisco de Paula, Francisco Xavier, Francisco de Assis, Inácio de Loyola, né? Bernadette Subiru, Afonso Maria de Liguori, Antônio de Pádua, fenômeno fantástico de teletransporte. Ele estava fazendo um sermão e o pai dele estava sendo julgado em Portugal, né? E ele ficou estático durante o sermão. Um outro frei continuou. E ele, perispírito, o espírito, foi aonde o pai estava sendo julgado para colaborar. Desmembramento, né?
O espírito não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Vai com a rapidez do pensamento, mas não existe ubiquidade. Ele está num lugar ou está em outro. Então ele ficou, o seu corpo físico ficou ali, outro falou, ele foi lá, fez o que tinha que fazer, voltou, retomou a fala como se não tivesse tido nenhuma interrupção. Por isso foi canonizado. Mediunidade, né? O que não se consegue explicar, muitas vezes se atribui a milagres. Quando a gente explica, deixa de ser milagre. Quando é um fato científico, a gente consegue entender, né? Se falasse, sei lá, 100 anos atrás, qualquer coisa assim, que eu teria um aparelhinho na mão aqui, né? Que eu ligaria para uma pessoa que está lá na China. Leva 26 horas para ir de avião para lá, com as escalas. Eu ligo aqui, falo com a pessoa, vejo a pessoa na hora, num aparelhinho. 50 anos atrás, menos até. Isso é louco, né? Não vai acontecer nunca. Ou, se visse, isso é um milagre. Né? Como os indígenas, quando viam foto ou filmagem, capturavam o espírito, essas coisas todas. Mas quando a gente explica, quando a ciência explica, aí o miraculoso deixa de ter sentido. Né? Passa a ser uma coisa normal, que nós conhecemos, que entendemos. Tá? Fenômenos de visões espirituais, capacidades de ouvir voz, de levitar, de transportar-se de um lugar ao outro, os estigmas. Estigmas são as marcas do flagelo de Jesus, né? Cicatrizes ou ferimento nas palmas das mãos, no tornozelo, porque a crucificação não foi um negócio bonito, né? Essa coisa de que tinha aquele aparo para o pé, ficar certinho, um preguinho não, né? Ali não é nada disso, não, era um prego na canela mesmo, no tornozelo, e complicado. Então, a marca da coroa de espinhos, ele foi lancetado, né? Por um soldado romano. Então, essas marcas são os estigmas, e tem médiuns que desenvolvem isso. Do nada, Francisco de Assis acontecia com ele. Do nada aparecem os mesmos ferimentos que Jesus teve. Né? Aqui, ferimento no peito, nas mãos, nos pés. E da mesma maneira que aparece um ferimento sangrento, desaparece. É um fenômeno mediúnico, né? E é conhecido como os estigmas, tá? A capacidade de não serem afetados pelo fogo, intuição, inspiração. As grandes canonizações, os motivos são esses, né? E, na verdade, fenômenos espirituais, mediúnicos ou não. A gente vai ver a diferença do fenômeno anímico e do fenômeno mediúnico. Mas fenômenos espirituais, todos eles. Tudo bem? Todas as manifestações de faculdades mediúnicas. Então, os fenômenos acontecidos no seio da igreja é milagre. Fora dela é heresia, é bruxaria, inquisição delegada, né? Sob o comando do Tribunal do Santo Ofício, instaurada em 1233. Vocês sabiam que esse Tribunal do Santo Ofício existe ainda, né? Ele ainda existe na igreja. Tá? É lógico que não tem aquele poder e aquela situação. Mas Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, ele era o coordenador desse Tribunal do Santo Ofício aqui. Continua existindo. Tá? Então, tudo que acontece fora do seio da igreja é heresia, é bruxaria, principalmente mulheres, muitas médiuns foram queimadas. É só ver a história. Foram queimadas com essa acusação de bruxaria. Joana d'Arc, Leon Denis tem um livro que conta muito a história dela. Joana d'Arc era uma médium fantástica, uma garota de 16 anos, comandando os exércitos franceses na guerra contra a Inglaterra, orientada por um espírito.
uma menina de 16 anos. Por causa disso, foi queimada na fogueira. Tá? Foi condenada pelo Santo Ofício e foi queimada. Depois foi canonizada pela igreja. É santa, Joana d'Arc. Mas a mesma igreja queimou. Né? Enfim, não é crítica, mas é um detalhe. É um detalhe. Pois não. Santa, né? Que é o mesmo espírito que o que o Marcelo está dizendo é o seguinte, que pela tradição espírita, pelas informações do mundo espiritual, o mesmo espírito que animou Joana d'Arc animou Judas Iscariotes na época de Jesus. É o mesmo espírito. Judas, nesse processo, né, que ele veio passando ao longo do tempo, no Evangelho aqui, há uns 15 dias, a gente trouxe um poema, né, que Jesus, antes de subir às alturas que ele poderia subir, ele foi às profundezas muito profundas, explicando para Maria Madalena, né, a primeira mulher a que ele se apresentou, foi uma mulher. Não me toques, né, não subi ainda para o Pai, mas onde estiver, Senhor, não, nesse momento da morte, do silêncio, ouvi, senti o desespero de um grande amigo, o sofrimento de um grande amigo, e desci muito às profundezas abissais de sofrimento para encontrá-lo. Ele estava transtornado, não me reconheceu, né? Mas ao acalentá-lo, ao tomá-lo em meus braços, ao acariciá-lo, ele pôde adormecer. Mas quem, e aí Joana, Madalena, mas quem, senhor? Aí é um poema, né? Eu não vou lembrar agora, mas ele fala que ele desceu a essas profundezas para socorrer a Judas, que tinha se suicidado, né? Então é isso que o Marcelo está dizendo. E tem umas incoerências na história, né? Está falando da igreja, de outras religiões também, ortodoxas, não aceitam nem conversar, porque isso não está na Bíblia. Pô, se parar para estudar com isenção de ânimos, vai ter que concordar que está lá, né? Bom, enfim, ok? Milhares de médiuns, né, acusados de bruxaria, principalmente mulheres, foram levados à fogueira. Joana d'Arc, Giordano Bruno, eu me identifico muito com esse espírito pelo jeito dele, né? Era Jan Hus. Jan Hus, vocês sabem quem foi? Ele voltou depois de 500 anos, né, como Allan Kardec, tá? Jan Hus é o mesmo espírito que depois animou Allan Kardec. Todos eles, olha, foram mortos na fogueira. Giordano Bruno era um religioso também, mas falava essa questão da Terra não ser o centro do universo, que nem Galileu. O geocentrismo, né? A Terra é o centro do universo. Nós somos as azeitonas da empada, a única da empada somos nós, os seres terrenos aqui. Fora da Terra não tem mais nada, não existe nada. Teoria da igreja. Galileu Galilei falou da teoria do heliocentrismo, né, que na verdade é a Terra que girava em torno do Sol, ele ia ser queimado pela Inquisição. Aí a história, né, diz que ele se retratou para não morrer, mas e que não é isso, mas que a Terra gira em torno do Sol, gira, né, de uma maneira muito disfarçada para não morrer, Pessoal, nós estamos falando de 400 anos atrás, 500 anos atrás. Não é nada em termos de história, né? Não é nada. E esse era o pensamento. E vale, no geral, também para outras tendências religiosas. A gente traz bastante coisa do catolicismo, né? Porque certamente, ou nessa reencarnação, ou em anteriores, nós tivemos ligação forte principalmente com o catolicismo, né? Muitos de nós agora, eu
Fui criado no... A minha mãe, descendente de alemães e tal, ela era da igreja luterana. Depois foi para a cidade e virou católica, e ficou católica até o fim da vida dela, né? Mas vale também para as outras tendências, quer dizer, eu fui criado no catolicismo por essa influência, mas só que chegou num momento que, se você espremer, não te dá resposta, não satisfaz, né? Aquela questão, vai na missa e tal. Quando você espreme, pergunta, não vem. Então, eu acho que muitos de nós viveu essa experiência. Não é crítica porque precisa ter todo tipo de religião, porque nós somos pessoas diferentes. Nós aqui não, né? Mas na população em geral, então, precisa ter pessoas que estejam numa ligação mais aberta, que permita questionamento. A doutrina espírita tem que ser uma fé raciocinada, não pode ser por imposição. Se eu, de uma maneira cognitiva, eu não entendo as coisas, eu tenho que questionar. Não posso aceitar porque alguém falou, porque o outro falou, não. É obrigação nossa levantar as dúvidas, os questionamentos, para que a gente forme o nosso próprio juízo. Agora, tem pessoas que não podem viver esse tipo de liberdade. Então precisa estar num lugar que não pode usar calça comprida, mulher, não pode cortar o cabelo, tem que usar aquela coisa, roupa até... Está errado? Não está errado. Não está errado, porque aquelas pessoas, como estamos em níveis diferentes, não estou dizendo melhor ou pior não, hein? Não estou dizendo melhor ou pior não. Precisam daquele tipo de experiência nesse momento. Então é válido. É válido. É válido. Tudo vale quando não há má intenção. Se houver boa intenção, em qualquer local, a espiritualidade, quer aceitem, quer não aceitem, quer saibam, quer não saibam, estarão ajudando. Agora, quem desvirtuar para benefício próprio, aí vai sofrer as consequências. É individual a coisa, certo? Que ele trata da decadência do cristianismo. Ele é final do século XIX, né, no século XX, então ele vem mostrando como chega no século XIX o cristianismo, principalmente na Europa, mais na França, ele entra numa descrença tão grande, porque é um chão perfeito para entrar no século de ciência, questionamentos, e as pessoas vão entender que certas coisas não, mas estão colocadas não dá para é muito bom esse livro. Mas mesmo quando a gente vê na Europa, em parte da reforma protestante, tudo foi utilizado, a gente fala da Igreja Católica, mas nos Estados Unidos, de origem protestante, mulheres foram queimadas com a justificativa de bruxaria, mas por legitimidade. Quer dizer, então vai mostrando que, à medida que a informação, o conhecimento vai entrando, a igreja tem uma forma de tratamento perfeito para acabar perdendo. Mas é duro. É duro. Tem que abrir mão de muita coisa, é complicado. Mas eles sabem que existe, como funciona, só não pode admitir, porque perderam poder. Muitas religiões, elas trabalham o que nas pessoas? Medo, inferno. Se você não seguir, se você fora da igreja não há salvação. A doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação. Se você pratica caridade, você pode se dizer ateu. Não importa. Se você viver retamente, é melhor ser uma pessoa que se diz, né, eu sou ateu, mas vivo retamente, do que se dizer um religioso de qualquer natureza, de qualquer teor, e ser um hipócrita, ser incoerente. Leon Denis, nesse livro, ele fala o seguinte, quem de nós, andando, ele se imagina assim, andando no campo, e ouve ao longe o som do campanário, dos sinos de uma igreja tocando. Ouve ao longe. Quem não se emociona com isso?
Quem não se emociona com os cânticos, com certos rituais que são bonitos, mas que para por aí. Não te trazem respostas para um determinado nível de questionamento que você vai ter, né? Então, fica na superficialidade. E não basta. Num determinado momento, a gente vai ter que aprofundar. Não tem como. Não dá para continuar. Eu já contei para vocês, brincava, eu era criança, eu tinha uma série de pecados, né, catalogados, assim, bem leves, né? Bem leve e tal. Aí chegava no sábado lá, me confessava. Rezava, oração como penitência. Oração não é isso, oração não é castigo, oração é ligação com o alto. Como é que pode ser usado para castigo, para penitência? Mas eu rezava lá, e também tinha uma tabela, né? Era 10 Ave Maria, sei lá quantos Pai Nosso e tal. Eu saía zerado, pronto para outra. Fácil assim. Só que não é assim que a coisa funciona. Não adianta a gente enfeitar, adorar a pílula. A gente vai ter que responder pelo que é real. Então é melhor perceber agora do que depois bater cabeça. Não, Marcelo. Ela não brinca, né? Ela traz da maneira mais fiel possível, né? Há uns anos atrás, uma discussão com o espírita se Jesus era ou não Allan Kardec. O que a espiritualidade fez? Teve comemoração na França, teve 40 anos. Nós vamos trazer a carta. É. Na mediunidade, um pouco mais na frente, o que o Marcelo está dizendo, o Divaldo Franco, no Congresso Espírita Mundial em Paris, em 2000, comecinho dos anos 2000, ele recebeu uma psicografia de Leon Denis, xenoglóssica, espelhada, que significa o quê? Para você ler a mensagem, você tem que pôr um espelho na frente. Então você vê a imagem invertida da mensagem. E xenoglóssica porque foi escrito em francês e Divaldo não fala francês. E o Leon Denis dizendo que Kardec era a reencarnação de Jan Hus, né? E a gente vai ver isso. E eu trouxe a carta, inclusive. Está colocado, né, Luiz? Mais para frente aí a gente vai ver. Beleza? Mas legal. Então, auto de fé. É um evento de penitência pública com humilhação a heréticos, apóstatas e cristão novo. O que é o herético? É o que segue doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema ortodoxo. Eu estou numa determinada religião, eu não aceito um preceito, eu sou herético. Do ponto de vista daquela religião. Isso é ser herético. Apóstata é aquele que renuncia de forma definitiva à sua fé ou crença anterior. E o cristão novo era o judeu recentemente convertido ao cristianismo. Então, o auto de fé era uma punição, principalmente para essas pessoas que estavam fora do contexto. Eu não me enquadro. Então, você é herege, você é apóstata, ou você é qualquer coisa, vai ter que pagar. E humilhação. Eles usavam um traje, um sambanito que chamava, um chapéu bicudo. Tinha que ir nas reuniões, nas missas e nas coisas, trajando aquele tipo de uma batina com desenhos assim. Humilhação como penitência, né? E o auto de fé usava muito isso. Em 1861 aconteceu uma coisa muito importante: queima de livros espíritas por ordem do bispo de Barcelona. Kardec remeteu para Barcelona uma quantidade de livros espíritas, principalmente o Livro dos Espíritos, tem tudo regularizado do ponto de vista legal, humano, tudo certinho, tudo autorizado. Quando chegou em Barcelona, o bispo reteve os livros, né, e fizeram uma queima pública de todos esses livros. Auto de Fé de Barcelona. É só procurar na internet, tem toda a história lá. Auto de Fé de Barcelona.
1861. Aí, Kardec ficou preocupado e pediu orientação. O que eu faço? Como é que nós nos defendemos disso? Aí, qual foi a resposta? Orientou que não houvesse qualquer reação. Deixa espernearem, deixa fazerem. E, assim, apesar de toda a perseguição e dificuldades, 1861 foi também um ano marcante no processo de consolidação da doutrina dos espíritos. A perseguição serviu como impulso, serviu como propaganda. Por isso que a espiritualidade, eles sabem, né? Não reaja. Deixa correr. Deixa correr. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque o domínio do processo não é nosso. Eu era uma pessoa que acreditava muito que eu tinha pleno domínio da minha vida. Vou dar um passo aqui, já tenho 2 planejados, se não tiver isso, tem um plano B para você e tal. Coisa. De repente, assim, acontecem coisas na nossa vida que mudam a nossa dinâmica, muda a nossa visão. Então a gente não tem efetivamente controle de nada, né? E foi isso que a espiritualidade disse aqui, né? Que deixasse, que a própria perseguição serviria como estímulo e como impulsionador da doutrina. Porque a doutrina ela é verdadeira, ela não é obra humana, né? Nossa, é de origem divina, que Jesus veio trazer, né? Também, e que expandiria, porque é a verdade. Beleza? 9h30. Então, para que a gente possa encerrar o nosso encontro de hoje. Agora, pessoal, na sequência, a gente vai ver, é para que foi história, a gente vai ver o que é efetivamente a mediunidade. Lá no final, a gente vai ver os tipos de mediunidade que existem, quase infinitos tipos, tá? Eu vou perguntar, o Luísa vai perguntar na frente, quantos tipos de mediunidade tem? Aí você já tem a resposta, hein, ó. Anotem que vai cair na prova. Quase infinitos. Anota aí, professor. É isso. Ok? Tudo bem? Vai ficar dinâmico, eu acho, tá? Mas podem sugerir. Não carreguem dúvidas, tá bom? Perguntem. Se quiser perguntar particularmente alguma situação específica, não quer expor no grupo, não tem problema, a gente vai responder particularmente. E se for interessante para o grupo, sem identificar a pessoa, a gente pode, né, ampliar ou socializar a resposta. Beleza? E se a gente não souber, nós vamos procurar, né, Liz? Com certeza a gente não vai saber, mas a gente... Ou vamos enganar o povo, ou a gente vai procurar para tentar falar menos besteira. É isso? Bom, então, para que a gente possa encerrar esse nosso encontro de hoje, convidamos a todos para que juntos novamente elevemos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, o seu mensageiro, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, que veio para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida que ele disse que era, para nos reaproximarmos da nossa origem, que é divina, né? Saímos criados por Deus, trilharemos um processo todo de crescimento espiritual e a ele retornaremos na condição de espíritos puros, daqui a muito tempo, mas vivenciando as experiências e para nos tornarmos, desde já, colaboradores, embora ínfimos, da sua obra. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesse encontro fraterno, né? Nesse encontro de busca comum do entendimento dos ensinamentos contidos no Evangelho, na doutrina espírita, que é a mesma coisa. Agradecemos por todo o apoio que recebemos na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. Temos a convicção de que somos amparados, nenhum de nós está abandonado, nenhum de nós. A espiritualidade nos protege, embora muitas vezes nós nem nos apercebamos disso. Então, por todas essas situações, por todas as oportunidades, a nossa gratidão, né?
E o nosso pedido para que sejamos ajudados a cada vez mais efetivamente compreendermos a nossa posição no mundo e dentro da nossa limitação, da condição de cada um, possamos atuar em benefício do outro, que na verdade é em benefício de nós mesmos. Então, que possamos voltar para os nossos lares com o nosso coração leve, confiantes na misericórdia do Pai, que nunca nos falta, na proteção desses nossos amigos espirituais, que também nunca nos falta, basta que a aceitemos, né? Então, que possamos regressar em paz, com tranquilidade, que possamos ser nos nossos lares, nos ambientes em que frequentamos, no nosso trabalho, nos nossos grupos sociais, em todas as circunstâncias da nossa vida, nas coisas menores, por menores que sejam, né? Que possamos ser, mesmo que minimamente, o reflexo dessa luz que vem do alto e vem diretamente das mãos do Criador. Então, muito grato a todos pela presença, grato a todos os espíritos que nos acompanham pelo apoio, e que na semana que vem possamos, com a graça de Deus, com a ajuda dessa espiritualidade maravilhosa, nos encontrarmos novamente para continuarmos esses nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus.